Olá, pessoal! O vídeo de hoje, então, é um vídeo de preparação de pele. Os produtos que eu utilizo, o passo a passo, a maneira que eu faço a pele, para que ela tenha uma durabilidade boa, tá? Que dure bastante. Principalmente quando a gente vai para uma formatura, um casamento, uma festa, uma balada, que a gente vai suar e a gente precisa que a pele não escorra, que fique bonita. Tá? Então, se vocês querem saber como eu preparo a pele, continua comigo no tutorial a seguir. Então, hoje eu tô sem maquiagem, não gosto muito, mas é importante para que eu ensine ou mostre para vocês como eu faço o meu passo a passo antes da maquiagem. Então, para começar, é sempre importante que a gente limpe a pele. Porque a pele, quando ela não tá limpa e você aplica base, corretivo, pó por cima, com o tempo vai começar a marcar as linhas de expressão ou vai escorrer. Então, a gente tem que estar com a pele bem limpa. Para isso, escolha um produto adequado para o teu tipo de pele e para facial, limpeza facial, não para o corpo, tá? Porque a pele do nosso corpo e do nosso rosto ela é bem diferente. Eu vou fazer um outro vídeo falando dos cuidados que a gente tem que ter com a pele e eu vou falar mais detalhes nele. Então, depois que a gente limpa, a gente vai usar um produto hidratante, o tonificante e hidratante depois. Também, mesma coisa, o produto adequado para o seu tipo de pele. E tem aquelas meninas que falam, ai, mas a minha pele é oleosa, eu devo passar o hidratante igual? Sim. A gente, com o hidratante, a gente devolve aquela camada de água, aquela camada de hidratação da nossa pele que a gente retira quando limpa. E é super importante devolver, principalmente para a pele oleosa. Eu vou falar sobre efeito rebote no outro vídeo que eu for falar de pele. Então é por isso que é tão importante a gente cuidar e usar o produto adequado para o nosso tipo de pele. Então, depois da limpeza, tonificação e hidratação, o primeiro passo para maquiagem, eu gosto de usar um creme que ele reduz os poros, tá? Esse aqui é o Magix do Avon e eu gosto de aplicar com um pincel. Pode ser aplicado com a mão também, mas eu prefiro aplicar com o pincel. E como eu faço bastante maquiagem, outras pessoas, eu não gosto muito de ficar aplicando com a mão. Acho que é mais higiênico mesmo com o pincel. Esse produto eu cuido para não passar uma quantidade tão grande. Porque em determinados tipos de pele, por exemplo, a pele que é um pouco mais oleosa, ela pode ficar oleosa com o passar do tempo. Então, eu aplico uma pouquinho só, uma pequena camada, para deixar a minha textura da pele mais uniforme. Um detalhe, quem usa hidratante que tem pele oleosa e quer passar o Magix, cuida só para não exagerar na quantidade de hidratante. Porque às vezes pode acabar ficando bem ruim, assim, muito oleosa a pele com o passar do tempo. O outro passo, eu gosto de usar a loção matificante da Mary Kay, que ela elimina a oleosidade, tira aquele brilho excessivo da pele e deixa ela mais seca. Então, a minha pele, ela é uma pele normal. Mas se eu aplico uma quantidade um pouco maior de produto, ou eu fico numa festa, que eu fico um tempo maior, que eu suo, ou eu passo a maquiagem de manhã e eu fico até a noite, até o final da tarde, em algumas regiões do meu rosto eu tenho um pouco mais de brilho, um pouco mais de oleosidade. Então eu gosto de passar essa loção matificante porque ela reduz essa luminosidade, reduz esse excesso de brilho. Então, eu aplico uma quantidade no nariz, na testa e no queixo, a famosa região T. Eu aplico com a mão mesmo, uma quantidade bem razoável, tá? E eu deixo ela secar e, gente, de verdade, isso aqui é milagroso.
Mas eu já passei por experiência de eu estar maquiando, não querer mexer no cabelo e eu aplicar assim só um pouquinho aqui na metade para baixo para não estragar o cabelo que já estava pronto, porque depois eu ia ter que fazer a pele com base, pó. E eu apliquei só numa região e, gente, secou demais. Para cima, assim, tava muito luminoso, tava com muito brilho. E para baixo, bem tranquilo, bem seguro mesmo. Então, eu recomendo de verdade, principalmente para quem tem pele oleosa, a aplicação dessa loção matificante, que é muito boa. Eu tô amando ela. E para finalizar essa região, essa parte da maquiagem que a gente não vê, né? Pode ver, ela é totalmente transparente. Eu, então, finalizo com o fixador de maquiagem, tá? Porque ele vai fixar o próximo passo, tá? Que é agora a preparação da pele com a base, pó, corretivo e tudo mais. Então, eu gosto de passar o fixador para fixar e ele assenta bem mais esses produtos que a gente acabou de passar. Então, para começar a nossa pele, eu gosto de começar pelo corretivo, porque existem corretivos coloridos e a gente acaba aplicando eles e fica às vezes uma tonalidade um pouco diferente. Então eu gosto da base depois da aplicação do corretivo para deixar a pele mais uniforme ainda. Como as minhas olheiras elas são com um fundo arroxeado, meio azulado, eu gosto do corretivo amarelo, então, que ele vai disfarçar essa tonalidade. E eu uso o da Mary Kay, que é excelente. Então, com um pincelzinho, eu uso esse aqui da Sigma, que é o F60. Eu aplico uma pequena quantidade na ponta e eu vou assentando esse corretivo com batidinhas, tá? De preferência, não ficar esfregando, mas assentando o corretivo. Porque essa região a gente tem bastante propensão à linha de expressão. Então, elas podem ficar marcadas. E quando a gente aplica com batidinhas, a gente assenta bem esse corretivo. Ok? Viram como já ficou bem mais disfarçada essa tonalidade azulada arroxeada? Quem não tem esse tipo de olheira tão forte, tão escura quanto a minha, pode usar um corretivo da tonalidade da pele mesmo, tá? Não precisa ser esses coloridos. Mas para quem tem esse tipo de olheira, o colorido, o amarelo, ele é muito bom, ele disfarça bastante. Podem ver como já, né, tirou aquela profundidade do meu olho que a tonalidade escura da minha olheira acaba deixando. Agora para base, eu gosto de usar uma tonalidade um pouco mais clara aqui na região central do rosto para iluminar e uma região natural da minha tonalidade de pele no restante do rosto. Então, para isso, eu vou usar em todo o meu rosto primeiro a base na cor bege 5 da Mary Kay com acabamento mate e um pincel da Sigma, esse meu é o Kabuki F80. E eu vou aplicar em todo o meu rosto, sempre do centro para fora, tá? Para a periferia. E eu vou espalhando bem essa base. Essa tonalidade, ela tem até um fundo meio amarelado, então ela se assentou bem com a minha cor da pele. Agora vamos lá para as dicas. Tá? A gente pode passar com pincel, pode passar com buchinhas, assim, as buchinhas normais, ou a gente pode passar com a mão também. Eu gosto do pincel por causa do acabamento, tá? Mas vocês podem passar com a mão também. Quando a gente está nessa região lateral do rosto, a gente deve dar as pinceladas para baixo, não para cima, porque a gente tem bastante pelinho nessa região. Então, quando a gente passa para cima, a base ainda está seca, está molhada, desculpa, e o pelinho sobe, ele fica. Mas quando seca, o pelinho vai querer voltar e ele vai ficar espetadinho.
Então, por isso, nessa região, a gente deve fazer os acabamentos para baixo, tá? E sempre terminar esfumando o restante que tem no pincel no nosso pescoço e na orelha, tá? Para que a gente não fique com aquela marcação, com aquela máscara no pescoço. E eu gosto sempre de dar 2 camadas. Então, eu passei, ela já secou um pouco, e eu vou lá, ó, e reaplico novamente, para que a minha pele fique bem boa mesmo. Esse pincel é muito bom, meninas. Ele é vendido separadamente, assim, e ele tem um corte reto. Então, você consegue fazer a aplicação bem feitinha e consegue ilustrar a base no final. Então, fica muito bom. Agora, então, na região central do rosto, eu vou usar uma tonalidade um pouco mais clara, que é a bege 4, também da Mary Kay, com acabamento mate. E eu vou aplicar assim, ó, aqui embaixo da minha olheira e na região do meu nariz um pouquinho. E eu subo um pouquinho para a testa, tá? Só para dar uma luminosidade aqui nessa região. Tá? E eu vou, ó, misturando as 2 cores. Pego um pouco da tonalidade 5 e, ó, vou misturando as 2. Mas na região central do meu rosto, ficou a tonalidade mais clara para iluminar. Posso fazer movimentos circulares, mas, ó, nessa região sempre para baixo e puxa para a orelha. Nunca esqueçam disso. E puxa para o pescoço. Ok? Então, a pele com base tá certa. Algumas dicas para base. Para as meninas, então, que têm pele oleosa, ou normal, mas que acaba ficando mais oleosa durante o verão, porque a gente transpira mais, é legal a base com acabamento mate. Tá? Agora que tá vindo o inverno, como a nossa pele ela tem tendência a ficar um pouco mais seca, a gente vai procurar uma base com acabamento luminoso, para devolver a luminosidade natural da pele. E outra coisa, outra dica. Quando a gente vai escolher a nossa tonalidade para a pele da base, não escolher na mão ou no punho, como a gente sempre faz. É normal, todo mundo a primeira coisa é aplicar ali. A gente deve sempre testar nessa região, próxima à região do pescoço,